volta de 1500, nós tínhamos em torno de 3 a 5 milhões de pessoas, né, indígenas aqui no Brasil, o que dava mais ou menos 1.000 povos indígenas diferentes, 500 línguas. Somos muito dependentes da cultura não indígena. Então, atualmente, o povo Baré, ele é aculturado. Não é somente você demarcar um território, eu acredito que não. Tem que criar políticas sociais, culturais. Aqui dentro do nosso povo, e em muitos povos indígenas do Brasil, tem jovens cheios de sonhos. Sempre tivemos o cuidado das nossas áreas, preservação. O Terena também está preservando, está cuidando para que futuras gerações venham usufruir dessa mata ainda, né? Sou Elisângela da Silva Costa, da etnia Baré, tenho 36 anos. O território onde meu povo está localizado está no estado do Amazonas. Somos da terra indígena Quequê-Marabitana, na comunidade de São Gabriel Mirim. Atualmente eu estou vivendo na aldeia Copenoti, município de Peixoto de Azevedo, em Mato Grosso. Mas a nossa área maior é na terra indígena Iriri Novo, onde estão as aldeias Turipucu, Inamatipoqueé e Cuxonetipoqueé. O meu povo, né, nós somos conhecidos como Puianauá, que quer dizer povo do sapo. Atualmente localizados em duas aldeias, a aldeia Barão e a aldeia Ipiranga, na terra indígena Puianaua, situados no município de Manso Lima, no estado do Acre. O povo Baré foi o povo que teve primeiro contato com a civilização não indígena, porque o povo Baré, eles são habitantes das margens do rio. Então tudo que hoje nós somos, né, tudo hoje que nós fomos, um dia a gente foi quase dizimado. Somos o povo Baré mais falante da língua portuguesa e da língua Iengatu. Os primeiros contatos do povo Terena com o branco, ou então não indígena, foram nos finais do ano de 1800, justamente na Guerra do Paraguai, onde o povo Terena ajudou o Brasil então a vencer a Guerra do Paraguai. De lá para cá, os contatos foram de muitos fazendeiros que precisavam de mão de obra, então eles pegaram muitos terenos na época, porque ainda não tinha uma área específica para o povo tereno aqui no Brasil. Mas nos anos de 1904 a 1914, quando surgiu o SPI, então começou a surgir as demarcações. A captura do nosso povo ocorreu no ano de 1913. O coronel Mâncio Lima, que hoje tem o nome da cidade, né, onde nós vivemos, ele era da cidade de Russas, no Ceará. O coronel logo implantou um sistema, né, um sistema muito duro, um sistema de proibições, um sistema de trabalho, um sistema de imposições, e onde muitos dos nossos aspectos culturais, dos nossos elementos culturais, das nossas particularidades, singularidades tradicionais de um povo indígena foram exterminadas, né? Foram proibidas, foram perdidas. E então nós passamos por um longo e duro período de colonização. Somente no ano de 1950, quando o coronel Mâncio Lima faleceu, é que o povo, as leis, né, da época, né, o sistema enfraqueceu um pouco mais. Só que no lugar do coronel ficaram os herdeiros, né, vieram os filhos. E aí, no ano de 1977, a antropóloga Delvaí Montagnier, a serviço da FUNAI, visitou o nosso povo, né? Ela veio para o Acre porque teve notícias que aqui na nossa região tinham alguns grupos indígenas ainda remanescentes dos patrões. Logo no início dos anos 80, aí chegaram outros indigenistas, antropólogos, né? Começou-se todo um movimento aqui dentro dessa terra, né? Um movimento de luta, um movimento de libertação, né? Várias viagens a Rio Branco, a Brasília,
outros estados do Acre, inclusive o seu Mário, ele viajou até para fora do Brasil, foi na Noruega e na Inglaterra, atrás de recurso, né, para fazer a autodemarcação da nossa terra, que ocorreu no ano de 1992. A autodemarcação dessa terra, isso já com o protagonismo dos próprios Puianaua, né? Nós, povos Baré, principalmente a terra indígena Cuecá-Marabitana, ela está somente homologada. Ela não está declarada realmente que esse território é do povo Baré. A Copenoti, ela foi cedida pelo governo, são 30 hectares que nós temos a 200 quilômetros de distância da outra, devido então à nossa dificuldade de entrar na terra na época, né, no ano de 2003 para cá, devido à chuva, enchentes. Atualmente, né, o nosso governo brasileiro, sabemos que ele não é a favor aos povos indígenas. Ele vem afirmando, né, muita terra para pouco índio. Nenhum centímetro a mais eu vou demarcar para os povos indígenas. Então a gente fica com essa preocupação, né, de continuar firmes e fortes na luta do movimento indígena. Então foi naquele tempo lá em que nós conseguimos, através de muita pressão em cima do governo, para que pudéssemos hoje ter essa terra do Iriri Novo, onde estão as 32 mil hectares. Em 1824, quando nós tivemos uma Constituição Federal no Brasil, essa Constituição sequer levava em consideração a existência de povos indígenas. Ela considerava que a população brasileira era uma população homogênea e nem sequer mencionava a existência de povos indígenas, né? Em 1910, bastante tempo depois, né, quase 100 anos depois, o Estado brasileiro não teve mais como negar a existência desses povos. O Estado brasileiro criou o SPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio, que era comandado por altos oficiais do Exército, tendo como líder máximo o Marechal Rondon. O Estado vem mais como instituição, por meio da FUNAI e por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena, né? Com a Constituição Federal de 1988, o Estado brasileiro passou a ter uma política indigenista para os povos isolados, uma política de não contactação, né? A gente trabalha com a ideia de defender os seus territórios, monitorar os seus movimentos no interior do território ocupado por eles, né? Para que a gente tenha uma ideia se está tudo bem, se eles estão tendo condições mínimas para a sua sobrevivência. Para a gente verificar se eles não estão sofrendo ataques, né, de diversas naturezas, que a gente sabe que ocorrem, né, devido à ação de madeireiros, de garimpeiros, na mesma lógica do sistema capitalista, que é de extração das riquezas naturais para obtenção de lucro. Madeireira, garimpo, inhoboiamora, imoquinquiteran, barneia e cabendo clampina, ba reunião camneia e cabendo clampin, ane. Mas programa de imoquinque, mamre imoquinque. As nossas aldeias, elas ficam bem próximas à cidade. Então, a presença de não indígenas aqui dentro do nosso povo é muito forte. Desde o comércio, desde visitas, inclusive é o povo mais visitado, aqui é o lugar mais visitado de Massulima. A população que vive próximo
aos territórios ocupados pelos povos indígenas isolados de recente contato, o que nós procuramos fazer é desenvolver ações de educação etnoambiental, informá-los, trazer conhecimento para essa população, para que eles entendam a importância de se manter intacta aquele território. Nós se apoderamos para que a gente possa continuar contando para os nossos filhos sobre a nossa cultura, sobre as nossas lendas, sobre os nossos lugares sagrados. Sabemos que a língua Nhangatu não é a língua do povo Baré, porque a língua realmente do povo Baré está extinto, né? Então, com isso, nós, povos, né, Baré, adequamos a língua Nhangatu para que a gente possa salvar nossa cultura, salvar nossa identidade, salvar o nosso território. Os ritos e os rituais do nosso povo diferem completamente do que está sendo aplicado hoje. A memória em si do nosso povo, uma memória hoje que eu trabalho, uma memória hoje que eu tento documentar, que eu tento registrar, desde as nossas narrativas, os casamentos, os funerais, todos os rituais, como que era o povo, a pesca, a caça. Tristemente, essa memória está sendo exterminada. Se tivéssemos governos brasileiros a favor, né, da população indígena, nós não estaríamos passando por esse momento que estamos passando hoje. Principalmente aqui na capital mais indígena do Brasil, que é São Gabriel da Cachoeira, falta de UTI. A grande dificuldade que nós tivemos nessa pandemia foi a falta de informação, mas a gente procurou, através dos nossos profissionais da saúde, se informar melhor. E o primeiro caso notificado aqui foi um rapaz hipertenso. E quando eles notificaram que ele estava com Covid, causou-se aquele espanto, né? Aquele medo em todas as pessoas. Nós tivemos casos aqui entre nós, dos profissionais da saúde que trabalhavam em outras etnias, né? Teve também o cacique Sirene, que teve a maior, assim, mais grave, que ficou mais de 40 dias na UTI, mas deu tudo certo. Notificaram também outras pessoas e o nosso cacique. Infelizmente, foi a primeira vítima aqui dentro do nosso povo. A maior dificuldade que nós tivemos também foi a questão de máscaras, né? De álcool e gel, mas nós não tínhamos como comprar, mas tivemos doações de vários grupos de amigos, de professores da Unemat, ou seja, da UFMT. Aqui chegou um momento que ninguém saía de casa. Fechou tudo. Inclusive fecharam a aldeia, né? A entrada da aldeia. O povo indígena é muito apegado às famílias. E esse distanciamento, às vezes, deixou o povo um pouco triste, né? Longe das suas famílias, que não pôde mais ficar lado a lado, entendeu? Não tivemos como outros povos, né, poder se refugiar, poder se isolar, porque nossas comunidades, nossos territórios estão nas margens do rio, então não tínhamos como fugir. As coisas aqui foram bem difíceis, viu? Mas eu presenciei muita gente bastante mal aqui dentro, doente mesmo. Então, nós, povo Baré, nós usamos muito plantas medicinais. Então, por isso que também nós tivemos o nosso conhecimento usado durante a pandemia. O mais usado foi o mel de abelha, né? Mel de abelha que é produzido na própria natureza. Os chás, né, de conhecimento do nosso povo, que os velhos passaram para ele, de repente saiu uma turma para a mata, né, para ir buscar essas raízes, essas plantas, essas folhas. E então distribuíram para toda a comunidade. E a outra que o meu povo usou também foi Carapanaúba. E a atuação da equipe médica da CESAI, né, do DCEI do Alto Juruá, também foi bastante significativa. Mas a gente está podendo ver ainda as sequelas deixadas pelo corona aqui na comunidade. Várias pessoas fracas, com tosse, dores no corpo, né, indisposição. Se não existisse outras organizações, movimentos, ONGs que atuassem a favor da população indígena, hoje nós estaríamos dizimados, porque nós não vimos estratégias que o governo criasse para que pudesse frear, que pudesse ajudar a minimizar a pandemia. Nós, aqui do povo tereno, recebemos a vacina.
A maioria foi vacinada. Teve algumas pessoas que não aceitaram ser vacinadas, né? Devido a notícias fakes, né? A gente tá feliz, né? O pessoal que tomou se sentiu bem, tá mais seguro daquilo que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que a pandemia vem fechar outras políticas sociais, vem fechar outros problemas sociais, não só para o povo Baré, mas para todos os outros povos. Então a gente acaba perdendo muita coisa. Nossas crianças vão fazer um ano, né, parado fora da escola, não tem internet, não tem como estudar, não tem como fazer essa coisa que o branco chama aula remotas. As pessoas procuram muito hoje o curandeirismo dentro das comunidades indígenas. As pessoas dizem assim, não, os índios é bonito, né, a cultura, a espiritualidade dos índios, mas só que a realidade que os índios vivem, a maior parte, é outra. As comunidades indígenas estão morrendo. Índios doentes, os velhos estão morrendo, a memória sendo exterminada, as casas de saúde indígena lotadas de índios doentes. Nós temos ainda muita área verde. A preservação do meio ambiente, do ambiente natural, que é feita pelos povos indígenas, e em especial pelos povos indígenas isolados, ela pode vir, em pouco tempo, a se tornar crucial para a sobrevivência, para a continuidade de condições de vida no planeta, né? Mas ultimamente ocorreu várias queimadas, mas ainda existe uma área muito grande, né? Não chega nem 10% da área que foi queimada, né? O atual governo ele quer abrir uma BR aqui nas nossas fronteiras. Uma BR onde vai dar acesso à cidade de Pucallpa, no Peru, para poder ter uma escoação de produtos, né, uma transição melhor, um comércio melhor. Isso é preocupante. Eu acho que isso é preocupante, porque a nossa terra também, ela já foi estudada, que debaixo dela é uma mina de petróleo. Então, de alguma forma, o atual governo pode querer explorar. Né, passar por cima dos vetos da lei, né, por cima da lei, da Constituição, e também a chegada dessa BR é um pouco controversa, porque algumas pessoas, tanto indígenas quanto não indígenas, algumas pessoas dizem que pode ser bom e outros dizem que também não pode ser bom. Por quê? Muitas pessoas aqui dentro não têm um trabalho, não têm um emprego, e as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem um emprego formal, né? Então, a vinda de uma BR dessa, de alguma forma, pode abrir vaga de trabalho. Então, entre nós mulheres, né, entre mulher baré, mulher indígena, é muito difícil de ser liderança indígena, porque nossa cultura, ele é uma cultura patriarcal, mas nós não podemos desistir. Muitas sociedades indígenas continuam lutando, povos indígenas se diferenciam uns dos outros. O cenário que nós vivemos no Acre, eu acredito que é um cenário muito bom em relação ao cenário que os indígenas Guarani e Kaiowá vivem, vivem lá numa luta constante, num cenário de bastante precariedade, miséria. Nós lutamos como mulheres indígenas pensando num coletivo. Nós estamos dentro da demarcação das terras, nós estamos falando sobre mineração, nós estamos falando sobre violência, nós estamos falando sobre educação escolar indígena. Então nós estamos tentando estar em todos os espaços de dizer para os homens, de dizer para a sociedade não indígena. E essas políticas, tanto ao governo estadual, ao governo federal, né, que eles olhem para essas políticas sociais, né, e que nossas terras permaneçam demarcadas, para não deixar essa história, essa memória morrer.